Bom dia, vamos ao panorama de mercado do dia 25 de abril de 2022. Mercados hoje um pouco assustados em função de um muito forte, inclusive, volta do coronavírus ali para a China, né? Ela isolou basicamente 4 milhões, 3 milhões e meio de pessoas já em Pequim. Em Xangai isso já havia acontecido. Então, eles têm uma política muito severa em relação ao controle e ao isolamento das pessoas, né, aos lockdowns. O grande medo realmente é que eles tentem fazer também um lockdown em Pequim e comece a China a reduzir um pouco ali as suas atividades, né? E em consequência disso, obviamente, os mercados vão sentindo, né? Isso faz um reflexo em geral nos mercados, principalmente em questões de commodities, né? Porque o consumo, né, do maior polo consumidor mundial começa a cair. Então, isso já reflete num petróleo caindo 5% e num minério de ferro caindo praticamente 10% no Porto da Lian. Isso tudo faz, né? Esse reflexo também se propaga bolsas mundo afora. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Olhando em questão de calendário, nada muito importante aí, né? Tem um boletim Focus, mas com o BC ainda em paralisação, possamos talvez nem ter, né, mais uma vez, esse boletim, infelizmente aí. Quando a gente fala em bolsas mundiais, a gente já começa com S&P caindo 0,8, Nasdaq e Dow Jones caindo quase 0,8 também. A gente fala da Coreia caindo 1,70. Xangai, 5% de queda. A Hansen, 4,37 de queda. Japão, 1,90. Aí vamos para a Europa. Europa caindo com força também, ó, 2,20 em geral, ó. A França caindo 2,20. Mesmo a França tendo ali a reeleição, né, do Emmanuel Macron, acho que isso já estava um pouco precificado, mas ele acabou ganhando da extrema-direita, representada por Marine Le Pen. Era algo um pouco já esperado, né? Existia um rumor, um susto, né, porque a agenda da Le Pen é muito diferente, né, da agenda do Macron. Isso poderia realmente causar um impacto muito mais forte caso a Marine acabasse ganhando, o que não aconteceu, mas isso já estava precificado, tanto quanto a gente pode ver aí na questão da Bolsa. Inglaterra caindo 2,10, Alemanha caindo 1,67. A gente já fala de um índice do VIX subindo 3,19, né? O índice do medo ali. Então a gente já espera um mercado um pouco mais volátil para esse dia, né? A gente está falando do EWZ, né? Vamos ver o que o EWZ nos coloca aqui no seu pré-mercado. E a gente está falando do Bitcoin já também, caindo 3,18, já está na casa dos 38 mil dólares. Falando em swap, né, que eu acho que agora a gente vai falar de câmbio, né, depois. Falando em swap, né, a gente já pega aí, ó, hoje já anunciado também um swap das 11h30 às 11h40, né, é um swap cambial, né, com ajuste periódico, de operação compromissada, né. Então a gente já espera aí pelo menos 15 mil contratos aí para o vencimento 1º de dezembro de 22 e mais 15 mil para 3 de abril de 23. Isso, vamos ver, isso também pode refletir um pouco na bolsa, então vamos ficar esperto aí nesse horário aí, ó, das 11h30 às 11h40, quem opera câmbio aí, fica atento aí. Olha só o EWZ aqui, ó, 1,73 já no pré-mercado, né, a nossa bolsa dolarizada esperando já no pré-mercado 1,73, né, de queda. Continuando ali com moedas, né, em âmbito geral, aí você já vê o dólar, obviamente, em função desse cenário, ganhando força frente a todas as economias aí, né, exceto o Japão, mas nada muito também forte contra o Japão. Mas você já vê quanto o Brasil contra a Austrália, México, África do Sul, né, México, Índia, você já vê ele ganhando força com os emergentes e com as economias mais centrais aí também, tá? Em relação a commodities, eu acho que a gente já imagina, né? A gente já pega aqui todas elas caindo, inclusive as metálicas, né? O minério de ferro caindo bastante, as agrícolas também caindo bastante, com exceção do trigo, em função também da demanda do trigo
continuar a mesma, né? Mas a oferta em função da guerra da Ucrânia ter diminuído, então a gente começa a ver isso um pouco diferente no trigo, né? E com relação aos títulos, a gente esperava algo um pouco diferente, o mercado dos Estados Unidos está fechado agora, mas a gente já espera também uma corrida para ativos um pouco mais seguros hoje, né? Então eles saem das bolsas e acabam indo para ativos um pouco mais seguros hoje. Isso pode ser um cenário normal. Falando em bolsa, a gente vem para falar da nossa, a gente olhando o Ibov aqui, é claro que há umas retrações, há uns períodos, mas acredito aqui, né, perdendo essa região aí dos 108 aí, começa a ficar um pouco mais complicado para nós aí, tá? Ele está fazendo um movimento gráfico aqui de um retorno, de uma retração, mas a gente tem que ficar atento às notícias, né? Porque o que move o preço não é o gráfico, não é essas retrações, e sim o que o mundo nos coloca, né? Isso a gente vai vendo isso e vocês vão poder ter acesso a esse tipo de informação um pouco mais para frente. Conte conosco aí. Tá ok? Então esse foi o panorama do dia 25 de abril. Eu acredito nesse panorama, olhando tudo isso que a gente acabou de olhar juntos aqui, a gente falando de uma bolsa abrindo para baixo, né, já na abertura, algo que possa ser resolvido já na abertura, né, abrindo um pouco para baixo, a questão das bolsas, né, e o câmbio, em princípio, né, atuando, abrindo um pouco, ligeiramente para cima aí. Então a gente espera algo mais ou menos parecido com isso, né, e olhando a questão dos índices, a gente já espera com uma queda, né, realmente nas bolsas e uma alta um pouco no câmbio. Porém, o câmbio e tudo pode estar muito mais volátil hoje, né? Muito mais volátil do que o normal. Então, mesmo que você tenha aí um padrão aí para se colocar, né? Você já imagina um câmbio um pouco mais volátil, uma bolsa um pouco mais volátil, então muito cuidado aí com a questão de trabalho enquanto a isso, né? Porque a gente pode tá lá operando, tá lá fazendo algo que a gente acredita que possa estar certo e de repente a volatilidade vir, nos tirar e voltar para o preço que a gente já imaginava, né? A gente está falando de um DX hoje subindo ponto 34, já ponto 4, já nesse momento, né? Então a gente já espera aí mais ou menos uma abertura do dólar buscando, né? Muito aproximadamente ali o 4.830, mais ou menos, né? 4.825, 4.830. Então, muito cuidado hoje por causa da volatilidade, mas em princípio, através desse panorama, bolsa ligeiramente para baixo e dólar ligeiramente para cima. Isso tudo já na abertura. Vamos lá, bons negócios e bom dia.